Aí, continuando o nosso vídeo, nós vamos aqui falar sobre o resultado de uma dieta com leite. Lembrando que nós estamos na temática a respeito de obreiros e maturos são como meninos. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 2, que diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A Bíblia, ela não faz uma indagação única sobre menino. Quando você depara com a epístola de Pedro, ele está falando do menino, aquele que está sedento, aquele que tem desejo, aquele que tem necessidade do leite, do alimento, certo? Assim, todo cristão, ele deve ter essa necessidade do leite, né? De algo saudável para o seu desenvolvimento. Quando Paulo trata sobre menino nas suas epístolas, ele está tratando com uma igreja carnal, uma igreja que tem todos os dons, mas não tinha responsabilidade, maturidade doutrinária e nem no seu comportamento. Isso é uma igreja cheia de briga, cheia de facção, mas era uma igreja, se fosse no dia de hoje, uma igreja avivada. Então o obreiro tem que saber distinguir. Na verdade, devemos conhecer um pouquinho mais da doutrina do Espírito Santo, o que é dom e o que é fruto, os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito, carisma e caráter, faz parte do processo de amadurecimento do obreiro cristão. Obreiro, quando eu falo obreiro, eu falo também obreiras, tá certo? Vem comigo aí. Observamos agora lá em Hebreus, capítulo de número 5, versículo 11, nós vamos ver o resultado de uma dieta com leite, certo? Ele vai começar dizendo no versículo 11 ao 12, diz assim, ó: a esse respeito tenho muita coisa que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tem te tornado tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tende novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios alimentares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para que pela prática tenha as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, querido obreiro e obreiras, líderes, cantores, pregadores, irmãos em Cristo que já estão aí nessa jornada há algum tempo. Quais são os resultados da dieta extraído aqui do livro de Hebreus, capítulo 5? Vamos lá. Primeiro, indisposição espiritual. O que diz no versículo 11? Vós tendes tornado tardio em ouvir. Segundo, insuficiência no crescimento. Versículo 12 diz: pois com efeito, quando deveis ser mestres. Quer dizer, eles não eram novos convertidos, eles tinham já estrutura, porém estavam comportando como pessoas que ainda não conheciam a palavra. Assim, é um obreiro menino, assim, é um líder, um crente que está há muito tempo na igreja, mas o comportamento não condiz com o tempo de jornada, tá certo? Uma outra questão, infantilidade espiritual. Ali em Hebreus 5:13, a parte B, diz: inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que é uma criança? Criança não tem responsabilidade. Criança, você sabe, ela até sabe o que é, que não pode, mas ela não entende por que não pode. Tem obreiro que, às vezes, dentro da igreja, ele dá mais trabalho que o crente, que o membro da igreja, o novo convertido na igreja. Por quê? Porque ele não cresceu, ele não amadureceu doutrinariamente, falando espiritualmente, tá certo? Uma outra questão, nós devemos frisar aqui: as crianças preferem a emoção, enquanto os adultos preferem a instrução, certo? Entretanto, devemos entender que não existe lugar para imaturidade constante na vida do cristão. Por isso que Paulo, ele diz, eu retomo aqui estas palavras do versículo 20 do capítulo 14 ali de Corinto, né, que diz: irmãos, não sejais infantil. Então tem muita gente infantil, certo? Aí lá em 1 Coríntios 3:1, Paulo fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais,
como a criança. Por que Paulo falou isso? Ele teve de pastorear uma espécie de berçários de crentes infantil. Então, quando não há uma maturidade, então corremos o risco de não estar diante de uma igreja saudável, mas de um berçário espiritual. Que Deus possa nos ajudar. E lembra, o crescimento é responsabilidade do obreiro, buscar constantemente o seu preparo para o ministério, o exercício do ministério. Eu encerro com uma frase, certo? Que o segredo do sucesso é a soma de preparo e oportunidade. Prepara-se, porque quando a oportunidade vier, você terá sucesso em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. E aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de mandar aí o link para os seus amigos, nos grupos aí do WhatsApp e também deixar o seu comentário. Que Deus abençoe!